Qual é o do Facebook? Bote o seu embaixo e põe o outro. Já tá ao vivo? Já. Pronto, paz de Cristo, estamos chegando. Mais uma live, 21h30. Glória a Deus. Presbítero Daniel, Jaqueline, minha cunhada, já está online. Vívia. Vamos chegando. Irmã Jéssica Costa. E o povo vai chegando. Aleluia. Paz, Jéssica. Um beijo aí na bebê e um abraço para o diácono Jadson. Ângelo Brito, bem-vindos. Vitória Santana, um abraço à irmã Angelina. Missionária Kátia Ferreira e todo o povo do George Américo, receba o nosso abraço. Pastor Adalto, Emerson Marques, bem-vindo. Não dá para citar o nome de todos, viu? Irmã Marilene Fraga, lá na Chapada, lá em Itaberaba. Vitória, dá um abraço também no seu tio, viu? Irmão Benjamin, seja bem-vindo. Pastor Kennedy Teles, lá em Portugal. Um abraço, querido. Saudações à família. Leone Miranda sempre nos acompanhando. Elton Luiz, missionária Ana Selma, Girlande Santana, família Santana chegando aí, né? Glória a Deus. Queridos, vamos começando. Um abraço ao pastor Bispo, meu amigo, pastor Gilvan, a irmã Diaconisa Schiller, Figueiredo e Milagres e todo o povo Milagres, a Geugeliel, meu amigo, Diaconisa Fátima Araújo, Eduarda Liege, um abraço à dona de Lúcia, Cauã Choval, pastora Clemira, um abraço, irmão Luciano Martins. O povo tá chegando, vamos nós. Não dá para citar o nome de todos não, gente. E Jeane Santos, lá em Conceição da Feira. E também Clemira, exatamente, Clemira. Eu citei seu nome certinho. Um abraço do irmão Dário. Viu? Missionária Kátia, pastor Adalto. Pastor Anselmo, lá em Salvador. Vamos lá, queridos. Vamos marcando mais 5 pessoas, compartilhando e vamos para frente. Paz de Cristo. Deus os abençoe rica e abundantemente. Toda quinta nós estamos juntos e é uma alegria poder falar da parte de Deus aos vossos corações. Olha, cada live que eu faço, ou ministrações na igreja, eu sempre estudo muito, ou estudo, não é necessário. E, por exemplo, o material para hoje eu passei 5 horas pesquisando, garimpando, anotando e também já orando para que Deus desse a direção, tá? Pastora Cíntia, um abraço. Ângela Silvia e Celso Nascimento, lá de Eunápolis. Um abraço ao povo da abençoada cidade de Eunápolis, ao pastor Silvio e tantos outros amigos que estão nos acompanhando. E hoje nós vamos falar sobre tenha esperança, vença a desesperança. Anote isso aí bem grande, por favor. Um abraço, Diaconisa Adriana, Mateus Souza no Panorama, Manelma, tantos outros, queridos. Não vai, Maria Lúcia Ferreira de Assis, uma professora minha da infância que nós chamamos carinhosamente de Prolucinha. Um abraço, querida, que alegria tê-la aqui, alegria. Erivaldo, Erinho, todos são muito bem-vindos, recebam os meus cumprimentos, sintam-se abraçados. Meus irmãos, então o tema de hoje quem não colocou, coloca aí, escreve, tenha esperança, vença a desesperança. Eu tenho procurado trazer temas atuais,
Os irmãos estão digitando aí, tenha esperança, vença a desesperança. Tenho procurado trazer temas atuais. Nós vivemos dias difíceis, trabalhosos, complicados, dias assim muito estressantes, dias calamitosos, dias realmente em que a Bíblia diz que aconteceriam essas coisas e que o mundo jaz no maligno. Mas nós somos servos de Deus, embora como seres sociais sejamos atingidos em alguns momentos pelas dificuldades da vida, mas nós temos esperança. Nós temos esperança. Então o tema é este: esperança, tenha esperança, vença a desesperança. Portanto, o texto bíblico que eu lerei está em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Abra sua Bíblia, por favor. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Os irmãos, quando digitarem, se possível, sempre digitem com letras de forma, porque aí todos veem melhor. Um abraço ao povo Iambupe, um abraço ao presbítero Roberto Ferreira Brandão, da nossa congregação aqui no bairro da Mangabeira. Pastor Manuel Boaventura, um abraço. Todos, muito abraço. Sintam-se abraçados. Mãe Jaciara Borges, um abraço, querida. E ao povo de Subaé. Olha, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21 em diante, diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. 25. O Senhor é bom para os que esperam nele, para os que buscam a ele. 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. 27. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. 28. Que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 21 a 28. Meus queridos irmãos, começando de fato agora a nossa ministração, lemos alguns versos de Lamentações, capítulo 3, 21 a 28. E ao lermos estes versos, estes versículos, nós precisamos nos situar dentro do livro, dentro do contexto. Um abraço à missionária Marli, minha irmã, e se Rita, minha irmã, entrar também, um abraço, ainda não a vi por aqui, Eliane, Luziane na Inglaterra, todos. Então, este livro de Lamentações é um livro que é de lamento, o nome já diz Lamentações, livro de lamento. Lamentações de Jeremias é um livro de choro, é um livro de pranto, é um livro de sofrimento, é um livro de cativeiro, é um livro de perdas. Este é o contexto do livro. Os livros bíblicos, eles foram escritos dentro de um contexto, e aí contexto histórico, geográfico, religioso, social, e não dá aqui para falar de tudo, porque a aula não é de hermenêutica. Mas os livros não foram escritos porque alguém psicografou, porque alguém botou a mão na cabeça e recebeu. Não, os livros foram escritos dentro de um contexto, dentro de acontecimentos, dentro de fatos, dentro de histórias verídicas. É sob essa perspectiva que Jeremias escreve este livro chamado de grande lamento, de grande choro, livro de perdas, de sofrimento, de lamentações, livros de choro, de pranto. E nós nos encontramos neste livro. Nós nos achamos neste livro. Nós nos identificamos com a história de Jeremias. Por quê? Nós também temos lamentos, nós também temos sofrimentos, nós também temos perdas, nós também temos choro, nós também vivemos dias complicados, tais quais os dias de Jeremias, os dias do profeta Jeremias, ou dias parecidos com de Israel no cativeiro. Olha, queridos, todos nós nos identificamos, por quê?
porque estamos sujeitos às adversidades. Pelo fato de sermos cristãos, nós não estamos blindados ou guardados numa caixinha de que nos livre das aflições. Não. Nós temos, sim, adversidades e às vezes somos atingidos por tragédias, desastres naturais ou tecnológicos. Somos também sacudidos por crises imprevisíveis. Cada um no seu canto sofre seu tanto, diz o adágio popular. Alguns são atingidos por rupturas conjugais, outros sofrem porque têm violência doméstica, porque têm doenças físicas ou emocionais, outros sofrem por falências, por desempregos, por reveses profissionais. Cada um tem o seu ponto que lhe traz problema, lamento, sofrimento, cativeiro, perdas e desesperança. Abraço a nossa irmã Cláudia Mara Cardoso em Osasco, aos meus cunhados em São Paulo. Compartilha aí, irmã Cláudia, marca mais 5 pessoas e compartilha. Então, queridos, esses versos que nós estamos lendo tratam desse contexto de desesperança. Quase todos nós temos momentos de desesperança, momentos de dificuldades. E a mensagem que hoje trago é com esse tema: tenha esperança, vença a desesperança. E o que é desesperança? A desesperança é a falta ou perda de esperança. A desesperança é a descrença, é o desespero, é a desesperação. A desesperança faz referência à perda da esperança, ao sentimento de vazio interior. A desesperança diz respeito ao sentimento de que não resta mais nada a fazer. Quem nunca passou por isto? Algum momento que diz não temos mais nada a fazer. Olha, agora acabaram-se as esperanças. Ou então diz assim, foi o último recurso. Jeremias passou por isso. Voltemos a Lamentações de Jeremias capítulo 3. Agora nós leremos os versículos 15, 18 e 19 e veremos que Jeremias teve um momento de desesperança. Versículo 15 ele diz assim: fartou-me de amargura e me saciou de absinto. A desesperança de Jeremias era tão terrível que ele disse que ele foi farto de amargura, de sofrimento, de coisas amargas e ainda recebeu absinto. No 18 ele disse: não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Jeremias era igual a eu e você. Nós temos momentos assim e Deus não nos julgará nem nos condenará por momentos destes, porque Deus sabe que nós somos seres humanos imperfeitos. E glória a Deus, que a Bíblia diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos pó. Deus conhece a sua estrutura, conhece a minha estrutura, conhece a nossa estrutura. Então Jeremias diz assim no verso 18, olha, ele diz assim: eu disse, não tenho mais força, a minha esperança no Senhor acabou. E o verso 19 ele diz: lembra-te da minha aflição e do meu andar errante e do absinto da amargura. Vejam que Jeremias estava em desesperança e ele compara tudo isto à amargura, a absinto, a situação complicada. Desesperança é a palavra que tem a ver com o sentimento de vazio interior, tem a ver com o sentimento de que não resta mais nada a fazer. Mas no verso 21 surge a esperança. Queridos, Jeremias fala, eu não tenho mais forças. No 17 ele diz assim, não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem. Jeremias, na linguagem popular, estava acabado, num beco sem saída, numa desesperança. Mas no 21, Jeremias passa a ter esperança e ele diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Aqui nós começamos, saindo da introdução, dizendo para você o seguinte, perguntando, o que é que você coloca na memória? O que está na sua mente? Os assuntos do passado? Os elementos que lhe fizeram sofrer? Os lamentos do passado? Ou você traz à memória algo que lhe traz esperança? Nós somos convidados com Jeremias
a jogarmos para trás a desesperança e a termos esperança e trazermos à memória aquilo que nos traz esperança. Um abraço ao povo de Ipirá, na pessoa do presbítero Reinaldo, que já está aqui nos assistindo. Um abraço ao pastor Ricardo e a todos os irmãos na bela cidade de Ipirá. Todos sintam-se abraçados. Então, meus amados irmãos, Jeremias agora sai da desesperança para a esperança. Jeremias sai da desesperança para a esperança. Está sem som, presbítero Almir, deve ser aí sua internet, que está todo mundo me ouvindo, viu? Então, queridos, o que é esperança? Esperança é o ato de esperar, é aquilo que se deseja obter. Esperança é expectativa de algo ou um bem que se deseja. Esperança é toda a tendência para o bem, para um futuro possível e melhor. A esperança na Bíblia é uma das 3 virtudes teologais. Paulo diz assim em 1 Coríntios 13, agora permanecem os 3, a fé, a esperança e o amor. A esperança é uma das virtudes teologais porque é uma das virtudes que está ligada a Deus. A esperança é representada por uma âncora ou por uma cor verde. Quando nós temos uma cor verde, dizendo assim, é a cor da esperança. Embora, meus irmãos, as lutas e as inconstâncias da vida nos tragam problemas, nos tragam dificuldades, nos mostrem o caminho da desesperança, a palavra de Deus nos dá razões para termos esperança. E já que o tema é tenha esperança, vença a desesperança, eu quero nesta noite falar-lhes das razões para termos esperança. Eu citarei nessa fala 5 razões para termos esperança. Primeiro ponto, por que Jeremias nos conclama a sairmos da desesperança e a entrarmos na esperança? Por que Jeremias diz, tenha esperança? Primeiro, porque Deus é o Deus da esperança. Escreva isso no seu caderno de anotação, coloque aí na tela, Deus é o Deus da esperança. Olha o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 15, versículo 13. Corre, pega a Bíblia. Talvez você que não tenha costume de ler a Bíblia, procura a Bíblia aí, digital, vai aí e procura Romanos 15, 13. Paulo diz assim, e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz para que sejam ricos ou abundantes de esperança. Olha por que Jeremias nos convoca a deixarmos a desesperança e a termos esperança. Porque Deus é o Deus da esperança. Romanos 15, 13. O Deus da esperança. O que significa isto? Significa que Deus é a fonte de toda esperança. Que toda esperança que alguém tem, ela vem de Deus. Deus é a fonte de toda esperança. E a esperança é dádiva de Deus. E toda esperança que um cristão tem é fruto de Deus atuando na sua vida. Quando a Bíblia diz o Deus da esperança, a Bíblia está dizendo que em Deus se origina a esperança. Em Deus é oriunda a verdadeira esperança. Quando estamos em Deus, nós temos esperança. Qualquer esperança que o cristão tiver, ela vem de Deus. Portanto, meu amado irmão, você pode hoje lançar fora toda dor, todo medo. E como diz o hino 304, desprezando toda dor, eu vou a cantar. Por quê? Porque Deus é o Deus da esperança. Em meio a toda essa desesperança, em meio a toda esta pandemia, em meio a toda esta crise, no meio de tantas notícias ruins, cada dia alguém morre, cada dia alguém está hospitalizado, cada dia alguém está entubado, é tanta gente com chikungunya, com zika, com tanta coisa, no meio de toda desesperança, Deus nos chama para termos esperança, porque Ele, Deus, é o Deus da esperança. Escreve isso, coloca isso na sua cabeça. Deus é o Deus da esperança. Romanos 15, 13. Segundo ponto, por que eu terei esperança no meio da desesperança?
Por que, professor Enivaldo? Tem muitos alunos meus aí assistindo. Por que, pastor Enivaldo? Por que, irmão Enivaldo? Por que eu terei esperança no meio da desesperança? Primeiro, porque Deus é o Deus da esperança. E segundo, porque Deus é misericordioso. Jeremias agora evoca a misericórdia de Deus no texto que lemos de Lamentações capítulo 3. Olha o que diz o verso 22 de Lamentações. Ele diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele diz no 21, trarei à memória aquilo que me traz esperança. E no 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, segundo ponto, por que eu posso ter esperança no meio da crise, no meio do caos, no meio da desesperança? Porque Deus é misericordioso. A palavra misericórdia é o atributo moral de Deus que ele dá ao ser humano aquilo que ele não dá ao ser humano aquilo que o ser humano merecia. Vamos distinguir. A graça é o favor imerecido. Nós recebemos o que nós não merecemos. E a misericórdia, Deus nos livra de receber o que nós merecíamos. O que é que nós merecemos ou merecíamos? Inferno, morte eterna, tragédia. Deus impede de recebermos por sua misericórdia. Misericórdia indica o sentimento do coração de Deus pela miséria do homem. Por que isto, pastor Enivaldo? Porque a palavra misericórdia significa, sabe o quê? A palavra misericórdia significa miséria mais córdia. É colocar, córdia é cardio, de coração. Então, é colocar o coração na miséria humana. Quando a Bíblia diz que Deus é misericordioso, a Bíblia está dizendo que Deus coloca o coração dele em nossas misérias, em nossas tragédias, em nosso lamento, em nossas dores. Para comigo um pouquinho aqui. Talvez você esteja vivendo momentos tão difíceis que só Deus e você sabe o que você tem passado. Talvez você esteja vivendo uma situação tão terrível, de amargura, de lamento, de pranto, de sofrimento, de luta, de perdas, de cativeiro. Mas eu quero te lembrar, Deus é misericordioso. E pela misericórdia de Deus, Ele vai olhar para você e você pode, no meio da desesperança, ter esperança. Misericórdia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, ver, sentir e pensar como o outro. Sabe o que eu quero lhe dizer? Deus sente o que você sente, Deus vê o que você vê, Deus conhece a sua dor e a sua tristeza. E lá, isso é tão terrível, sério na Bíblia, que quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, diz que Jesus chorou. Jesus chorou porque ele sentiu que as irmãs de Lázaro estavam sentindo. Então Deus sente a tua dor, Deus conhece a tua tristeza e você pode receber pela misericórdia de Deus a esperança. Deus é misericordioso. E o mais lindo, para encerrar o segundo ponto, é que em 2 Coríntios 1:3, anote e veja na Bíblia, 2 Coríntios 1:3, diz que Deus é o Pai das misericórdias. Aleluia! Deu para você entender? Deus não é apenas o Deus misericordioso, Ele é o Pai das misericórdias. Significa que Ele é a fonte de toda misericórdia, que nele está a misericórdia na sua essência, na sua totalidade, no sentido lato da palavra. E a misericórdia de Deus abrange amor, graça, bondade, perdão, verdade, compaixão e fidelidade. Pela misericórdia de Deus, vença a desesperança e tenha esperança. Você pode até não estar vendo nada, as portas estão fechadas, o desemprego está aí, a crise está batendo, mas pela misericórdia de Deus, você pode ter esperança no meio da desesperança. Por que ter esperança? Primeiro, porque Deus é o Deus da esperança. Segundo, porque Deus é misericordioso. Está aí. E diz mais aqui que as misericórdias do Senhor não têm fim e se renovam a cada manhã. Por que as misericórdias de Deus são inesgotáveis, infinitas? Porque Deus é infinito, inesgotável, indefectível. A Deus toda a honra e toda a glória. Terceiro ponto,
Por quê, pastor? Qual a garantia que o Senhor me dá de que eu posso ter esperança no meio da desesperança? Qual é a certeza que o Senhor pode me dar de que eu posso ter esperança no meio do caos, no meio da crise? Terceiro, porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. E aí, Jeremias, mais uma vez, capítulo 3, ele vai dizer no versículo 23, grande é a tua fidelidade. Ô queridos, a nossa esperança não depende da nossa fidelidade. Por isso a Bíblia diz, ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece o quê? Fiel. Abraço aos meus colegas de trabalho, Paula Ataíde, tantos colegas de trabalho aqui entendo, Ana Cássia Costa, uma grande amiga, isso Ana Cássia, Deus é bom em todo o tempo, Renilson Estrela no Subaé, tantos irmãos, como eu disse, não dá para citar o nome de todos não, mas alguns, Diaconisa Luzinete França, no Geórgia, sentam-se abraçados por mim, povo de Salvador, tá? Queridos, o Senhor é fiel, e no verso 23 diz assim, grande é a tua fidelidade. Por que que eu posso ter esperança no meio da desesperança? Porque Deus é fiel. E o que é fidelidade? O que é fidelidade? Fidelidade é um atributo de Deus relacionado à aliança. Olha, fidelidade é um atributo de Deus relacionado à aliança. Sabe o que isso significa, Rogério? Significa, Rogério Moreira. Sabe o que significa, pastor André Lima? Que Deus tem compromisso de abençoar seu povo. Dá para sorrir, dá para se alegrar, dá para ter um sorriso agora aqui nesses lábios, dá para olhar para cima e dizer, ainda há esperança? O que é fidelidade? Fidelidade é o atributo de Deus relacionado com a aliança. Deus tem uma aliança conosco. E esse compromisso significa que Deus tem o compromisso de abençoar seu povo. Ele não tem obrigação, porque Deus não é obrigado a nada, mas ele tem compromisso de abençoar seu povo. Portanto, você está debaixo da bênção de Deus. Pela fidelidade de Deus, você pode ter esperança no meio da desesperança. Você pode desfrutar da fidelidade de Deus. Por causa da fidelidade de Deus, o Senhor não mente e não se arrepende. Ele não volta atrás. Jeremias, ele diz no verso 21, quero trazer à memória o que me traz esperança. E o que é que me traz esperança? De que Deus é o Deus da esperança, de que Deus é misericordioso, de que Deus é fiel. Para de ocupar sua mente com coisas que não trazem esperança, com palavras contrárias, com gente que te maltratou, te magoou, que disse que não vale nada, que te jogou praga. Ô meu irmão, repreenda tudo isto e creia na fidelidade de Deus. Deus é fiel e por causa da fidelidade de Deus, ele tem compromisso em nos abençoar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Ainda que eu não mereça, tu permaneces assim. Ora, por fidelidade de Deus, nós entendemos que fidelidade de Deus é que ele é firme e constante na lealdade, ele é firme no apoio, ele é firme na ajuda e não muda de forma alguma. Deus não muda. Podemos, no meio do caos, da desesperança, termos esperança, porque Deus é fiel. E a Bíblia diz, e Jeremias diz assim, grande é a tua fidelidade. Eu lhe convido a glorificar a Deus, exaltar a Deus pela fidelidade dele. Você pode ter esperança. E eu lhe convido a ter esperança. E a lançar fora a desesperança. Quarto ponto. Por que? Um abraço, irmão Celso Nascimento, Mandailma Alves. Por que eu, Maline Souza Estrela, Sidney Almeida, todos sintam-se abraçados? Vou citando alguns nomes aleatoriamente. Não sei se o pastor Erivaldo e irmã Ana Lúcia estão aí acompanhando. Um abraço também, pastor Erivaldo e irmã Ana Lúcia Cerqueira. Olha, queridos, um abraço, irmão Juraci Marques e a sua parentela em Salvador, irmão Juraci, suas irmãs. Vamos lá. Por quê? Um abraço, irmã Cristiane Oliveira, Fabiana Silva, Manuel Lobo. Um abraço, evangelista Manuel Lobo. Por que eu posso ter esperança no meio da desesperança? Primeiro, porque Deus é o Deus da esperança. Segundo, porque Deus é misericordioso. Terceiro, porque Deus é fiel. E quarto, porque Deus é bom. Quarto, porque Deus
é bom. Enquanto você escreve aí, Deus é bom. Um abraço, irmão Ruperto Bahia, em Salvador, missionária Terezinha Barreto, lá em Macaé, no Rio de Janeiro. Um abraço, foi minha aluna. Ruperto, amigo da juventude. Um abraço, Ruperto, em Slay, nos filhos, na parentela. Queridos, quarto, porque Deus é bom. O Ministério de Louvor da nossa igreja sempre canta: o Senhor é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. O quarto ponto, por que irmã Raquel Plácido Leite, irmã Eloíde Santana Cerqueira, na região lá de Petrolina, e Eloíde na região de Cruz das Almas, em Sapé-Açu. Por quê? Porque Deus é bom. Porque, um abraço, irmã Tawane Chagas, em Salvador. Porque, irmã Nívia Barros, sempre acompanhando, um abraço. Porque Deus é bom. Olha, Jeremias, mais uma vez, ele vai dizer no versículo 25, o Senhor é bom. Naum diz assim: Deus é bom, fortaleza para aqueles que nele confiam. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Portanto, queridos, versículo 25, ele está dizendo, olha aqui, Deus é bom. Está aqui, ó, versículo 25. O Senhor é bom para os que nele esperam, para aqueles que o buscam. Deus é bom. O profeta apela mais uma vez para mais um atributo de Deus. Você pode estar perguntando, me prova aí como é que eu posso ter esperança no meio dessa crise. Porque Deus é bom. Tire os olhos da crise e coloque os olhos em Deus. Tira os olhos da calamidade e coloca os olhos em Deus. Tira os olhos da pandemia e coloca os olhos na bondade de Deus. Então, queridos, está aqui. Olha, Deus é bom. O profeta apela para mais um atributo de Deus. E qual é o atributo agora? A sua bondade. Vale ressaltar, queridos, a frase célebre, conhecidíssima: Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. A bondade do Senhor se manifesta em 3 aspectos. Copie isso. A bondade do Senhor se manifesta em 3 aspectos. Deus é bom para aqueles. Deus é bom em 3 aspectos. Primeiro, Deus é bom em sua essência. A essência de Deus é boa. Deus é bom em sua essência. Segundo, Deus é bom para aqueles que nele esperam e tiram lições do sofrimento. Terceiro, Deus é bom aos que se submetem à sua providência. A bondade de Deus se manifesta em 3 aspectos. Primeiro, Deus é bom. Segundo, Deus é bom para os que nele esperam e aprendem a tirar lições de sofrimento. Deus é bom para aqueles que se submetem à sua providência. A bondade de Deus inclui benevolência, complacência, misericórdia e graça. É esta bondade que nos dá certeza de que no meio da desesperança, Deus virá ao nosso socorro. Eu não sei quando, nem por quais caminhos Deus virá. Eu só tenho certeza que Ele virá ao teu socorro. Ele irá ao teu socorro. Ele irá te socorrer no meio dessa aflição. Ele irá te socorrer no meio desta crise. Ele irá te socorrer no meio dessa desesperança. E pela bondade de Deus, você pode ter esperança. Salmo 23:6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia. O que é que nos segue? Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da minha vida. O que é que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que bondade e misericórdia serão nossas companheiras. Bondade e misericórdia serão nossas amigas. Bondade e misericórdia andarão conosco. Tem gente que diz, eu vi o demônio atrás de mim. Irmão, para de ver essas coisas. Você tem que ver é a bondade de Deus te seguindo sempre. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia são tuas companheiras. Bondade e misericórdia são tuas amigas. Bondade e misericórdia são tuas parceiras. Bondade e misericórdia são tuas colegas. Aleluia. Um abraço à irmã Ângela Silva, à irmã Vanessa Ribeiro, que chegou agora. Cláudio Oliveira, lá de Cansanção. Um abraço, evangelista Cláudio. Um abraço na esposa. Um abraço a todos os irmãos em Cansanção, Monte Santo. Um abraço com a operadora Daniele Carneiro. Um abraço, irmã Cristina Souza. Um abraço, irmã Irinete. Vamos nós. Olha,
certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Abraço, cooperador Robson Fernandes e aos nossos irmãos no Novo Horizonte. Por que eu posso ter esperança no meio da desesperança? O tema é esse. Tenha esperança. Vença a desesperança. Vença o sofrimento. Vença o cativeiro. Vença o choro. Vença o pranto. Vença a desesperança. E tenha esperança. Por quê? Primeiro, porque Deus é o Deus de toda esperança. Segundo, porque Deus é misericordioso. Terceiro, porque Deus é fiel. Quarto, porque Deus é bom. Quinto e último, porque Deus nos aperfeiçoa. Enquanto você copia aí, um abraço ao pastor Ricardo Lima Ipirá, pastor Paulo Maurício em Salvador, meu amigo. Um abraço. Queridos, copia aí. Por quê? Quais são as razões para eu ter esperança? Porque Deus nos aperfeiçoa. De todos os pontos que eu falei, este é o que nós menos gostamos, porque este fala do tratar de Deus, do burilar de Deus, do moldar de Deus. Ou você pensa que Deus permite lutas e sofrimentos para lhe maltratar? Não, é para lhe tratar. Ou você pensa que Deus é masoquista ou sadomasoquista, tem prazer no sofrimento? Não, ele faz para tratar. Portanto, o sofrimento precisa ser visto sob duas perspectivas. A perspectiva divina, do Deus do alto, e a perspectiva do maligno. Acompanha comigo aqui. Para o inimigo, o sofrimento ele traz a nós para nos maltratar e nos fazer sofrer. Para Deus, o sofrimento é aperfeiçoamento. Eu vou citar, eu acho que eu já falei aqui em outra live, eu vou citar. Paulo tinha um espinho na carne, ele diz assim, um mensageiro de Satanás. Ou seja, que veio para maltratar Paulo. E quando ele pede para o Senhor tirar aquele espinho na carne, ele ouve a voz do Senhor dizer assim, a minha graça te basta. O sofrimento por parte do maligno é para nos machucar, nos maltratar, nos adoecer, nos trazer pranto, nos trazer sofrimento, nos trazer choro, nos trazer perdas. Mas o sofrimento da parte de Deus é tratamento. Enquanto o inimigo vem para maltratar, Deus permite o sofrimento dizendo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Olha o que é que Jeremias diz. Voltemos a Jeremias 3. Aí ele diz agora no verso 28, verso 27 e 28, Lamentações, Jeremias 3, 27 e 28, que é o texto que nós estamos trabalhando. Ele diz assim, bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Quem pôs o jugo? Deus. E para que Deus pôs o jugo, permitiu o jugo? Para tratar, para moldar, para burilar. E o estadista americano Benjamin Franklin disse, aquele que fere também instrui. Benjamin Franklin, homem forjado, homem que entendia o que era o sofrimento, ele declarou, aquele que fere também instrui. Portanto, o sofrimento é o tratar de Deus, o moldar de Deus. Pare um pouquinho, olhe para mim. É bom? É bom? É bom? Nós gostamos? Não. É agradável? Não. Dói? Dói. Mas faz parte do processo para alcançar a vitória e a estatura de varão perfeito. Portanto, queridos irmãos, Deus nos aperfeiçoa. Agora, no versos 27 a 29, Jeremias traz à memória o fato de que, nos momentos difíceis, nas dificuldades, nas tragédias e desastres, Deus está trabalhando no nosso caráter. Por isso ele diz no verso 21, grave o verso 21, ele diz assim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que é que pode me dar esperança? O tratar de Deus, o moldar de Deus, o burilar de Deus. E aí Jeremias traz à memória o fato de que, nos momentos difíceis, nas dificuldades, nas tragédias, nos desastres, nas perdas, nos lamentos,
Deus está trabalhando em nosso caráter. O que vemos aqui é uma grande verdade. As provações, os sofrimentos são pedagógicos. Escreve isto, grava na memória. As provações, digita aí, os sofrimentos e as provações são pedagógicos. O que isso significa? É que os sofrimentos e as provações nos ensinam, nos tratam, nos educam, vão nos polindo. Talvez se você não tivesse passado por aquele processo ou por este processo que você está passando, você não seria tão manso como está sendo, não seria tão humilde como está sendo, você não deixaria de ser orgulhoso, orgulhosa, presunçoso, vaidoso. Queridos, Jeremias está dizendo assim, olha, Deus nos aperfeiçoa, Ele põe o jugo, Ele permite o jugo para nos aperfeiçoar. Portanto, os sofrimentos e as provações são pedagógicos, nos ensinam, nos tratam, nos lapidam, nos burilam. Repito o que disse Benjamin Franklin, aquele que fere também instrui. Crendo que Deus está trabalhando em nossa vida, vençamos a desesperança. Crendo que Deus está trabalhando em sua vida, vença a desesperança. Olha o que Paulo diz aos Romanos no capítulo 5. Olha o que a Bíblia diz no capítulo 5. Olha Deus trabalhando no meio da desesperança. Olha Deus trabalhando no meio do caos. Capítulo 5 da carta aos Romanos, versículos 3 e 4, ele diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança, e a esperança não nos deixa decepcionados. Perceberam? Paulo entendeu que as provações, que as tribulações faziam parte do processo de Deus no caráter dele, e ele diz que as tribulações ou a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. E a esperança não decepciona. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus de toda esperança. Meus queridos irmãos, no versículo 4 da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, Paulo diz assim, e eu estou chegando ao final da nossa live. Capítulo 15, versículo 4, ele diz, olha, pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, 4, Paulo está dizendo que pelas Escrituras, pela consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Eu chego ao fim desta live com este título, este tema, tenha esperança, vença a desesperança, dizendo para você que A. Tozer, um pregador, ele disse, a esperança é a alquimia divina que transforma o metal inóbil em ouro. A esperança é a alquimia divina que transforma o metal inóbil em ouro. Portanto, eu lhe digo, pare, ei, você está proibido de desistir. Você está proibida de desistir. Você precisa ter esperança. Esperança de dias melhores. Esperança de coisas boas. Esperança de que o Deus da esperança irá ao teu socorro. Virá ao teu socorro. E a esperança não decepciona. Tenha esperança. Vença a desesperança. E eu quero lhe dizer, vai passar. Esta fase, este vento, esta chuva vai passar. Oh, glória a Deus, porque o compositor sacro, o poeta, entendeu isto e disse, deserto não dura para sempre. Queridos, deserto não dura para sempre. Vai passar. A esperança para a árvore cortada, mesmo que cortada, ao cheiro das águas, brotará. Acalma teu coração, sossega a tua alma e vença a desesperança. Tenha esperança. Por quê? Porque o nosso Deus é Deus de esperança. Eu quero orar por você. Estamos chegando ao final.
com 63 pessoas ao vivo pelo Facebook e 36 pelo Instagram. Estou chegando ao final, dizendo para você, não desista, vai passar. Do outro lado, você vai levantar a bandeira da vitória. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Quinta-feira estaremos aqui de novo. Amanhã eu estarei no culto em nossa igreja e também transmitimos. E sexta-feira também. Um abraço, irmão César Borges, em Ipirá. Grande abraço, querido. Um abraço, Lidiane Cerqueira. Um abraço, irmã Maria Lúcia Ferreira. Um beijo no seu coração. Queridos, esta live ficará salva no Facebook e no Instagram. Compartilhe, marque outras pessoas. Um abraço, irmã Erenilde Santana. Vai passar. Coloca aí, para encerrarmos. Eu creio, vai passar. Glória! Coloca, eu creio, vai passar. Eu creio, vai passar. Eu creio, vai passar. Deus está bradando. Por isto, o tema, eu orei, pesquisei, anotei. Tenha esperança, vença a desesperança. Escreva. Abraço, pastor Jeremias. Escreva, eu creio, vai passar. Tenha esperança. Compartilhe com outras pessoas. Marque mais 5 pessoas. Eu creio, vai passar. Eu creio, vai passar. Vai passar. E coisas grandes e melhores virão. Eu creio, vai recebendo. Eu creio, vai passar. Por quê? Porque Deus é o Deus da esperança. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Por quê? Porque Deus é fiel. Por quê? Porque Deus é bom. Por quê? Porque Deus nos aperfeiçoa. Ele está nos aperfeiçoando. Ele está nos tratando para o maior e para o melhor. Deus te abençoe. Vamos orar. Aleluia, aleluia, aleluia. Um abraço, missionária Cecília Miranda, em Salvador. Vamos orar. Senhor, bendito seja o teu nome. Eu te louvo por estas pessoas que estão aqui acompanhando, Deus. Mais de 100 pessoas acompanhando entre o Instagram e o Facebook. Eu te louvo por estas vidas. E eu quero, como profeta do Senhor, ministro do Evangelho, impetrar as tuas bênçãos sobre estas vidas. Que aqueles que estão vivendo momentos de lamento, de perdas, de dores, de choro, de pranto, de aflição, eles possam viver também momentos de alegria. Que estes momentos difíceis possam passar rapidamente e eles possam viver momentos felizes, como diz a tua palavra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Visita esta pessoa agora. Esta pessoa que tem insônia, dê sono tranquilo nesta noite. Essa pessoa que está sem esperança, dê-lhe esperança, que o teu Espírito gere esperança nos corações nesta noite. Esta pessoa que está sem saúde física, emocional, espiritual, que o Senhor dê saúde agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Esta pessoa que está sem direção, que o Senhor possa dirigi-la em todas as coisas. Esta pessoa que precisa de uma porta de emprego, abre uma porta de emprego agora. Esta pessoa que precisa de uma bênção no seio da família, abençoa todas as famílias agora. Eu declaro sobre estas vidas, sobre as famílias aqui, as mais ricas e selecionadas bênçãos dos céus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de vós e vos dê a paz. Tenham esperança e vençam a desesperança. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. E os que creem dizem amém. Compartilhem a live, marquem mais 5 pessoas e vamos edificar. Tem muitas pessoas nessa quarentena desnorteadas, desorientadas. Vamos orientá-las com a palavra que não volta vazia. Amanhã estou aqui na nossa igreja. Estarei também transmitindo. E domingo também nossa igreja. Estamos juntos aí. Um abraço fraterno. Deus lhes abençoe ricamente. Beijo no coração. Estejam orando por nós. Obrigado por nos acompanharem. As lives estarão salvas, ou a live estará salva no Facebook e no Instagram. Um abraço para todos os amigos da missionária Ana Selma. Um abraço ao pastor Davi Cruz em Capim Grosso. Um abraço a todos. Um grande abraço. Um abraço, irmã Valdice Santana, sempre nos acompanhando. Saudações ao esposo, irmão Barnabé. Um abraço, missionária diaconisa Ângela Oliveira. Um abraço a todos. Ana Cássia, muito obrigado, minha amiga. Deus te abençoe. Feliz por ter você aqui comigo. Irlan Luiz, em Salvador, um abraço.